interferência. Mas eu acho que é com você, porque eu estou com fone de ouvido no Zoom. Põe o fone de ouvido lá no computador. Vamos ver. Ou deu quando eu entrei? Oi? Ou deu interferência quando eu entrei? Agora para mim melhorou. Eu pus o fone de ouvido no Zoom, mas está dando eco. Alguma coisa aí, deixa eu ver. Minha imagem está parada, né? Não, no Instagram não tô te vendo. Não? Tá conectando para mim. Deixa eu ver se eu tô ligado no meu 4G. Deixa eu pedir ajuda. Para mim melhorou. Eu pus o fone de ouvido. Conhece o... Mas tá dando eco. Meu amor, você conhece o iPhone melhor que eu. Deixa eu ver. Ingrid. A imagem tá parada, né? Pera aí, Liz, que eu vou ter que pegar o outro celular. Não, no Instagram não tô te vendo. Vou ter que entrar com outro celular. Eu esqueci que esse daqui, eu não sei por qual motivo, mas esse aparelho... Gente, aguenta aí um pouquinho que a gente já fala com vocês. Deixa eu baixar o meu som aqui. E Lu, tudo bem? Luciele, tudo bem? Ingrid. A Neide, você saiu do Instagram? Ai. Pode mandar aqui os comentários que eu vou respondendo pelo Facebook, se tiver alguma pergunta. A gente decidiu fazer essa live porque vira e mexe alguém pergunta isso para mim, né? Como é que foi que vocês começaram? Algumas pessoas, às vezes, a gente fica um tempo sem aparecer juntas, eu e a Liz, e aí o pessoal começa a perguntar, como é que tá a parceria de vocês? Porque, ora, eu estou fazendo live com algum convidado, ora, a Liz está fazendo com outros convidados, e assim a gente vai se dividindo. É verdade. E hoje, eu estava até comentando com a Liz, um pouquinho antes da gente entrar aqui no Instagram, que fizeram uma pergunta lá no Stories sobre quanto tempo nós demoramos para ganhar dinheiro com a profissão e sustentar, né? Viver dessa profissão. Aí eu quero aproveitar e perguntar como é que vocês estão. Vocês já voltaram os atendimentos? Já retornaram? Como é que está aí a vida de vocês? Vão escrevendo para a gente, que depois a gente dá uma olhada aqui nos comentários. Liz, você quer contar para eles como é que foi o seu início da profissão? Sim, eu vou contando, então, enquanto vocês vão aí montando os comentários de vocês. Pessoal do Facebook, nós estamos conectados lá no Instagram, tá? Hoje é a primeira vez o acesso ao Facebook aí no mundo dos terapeutas. Nós vamos falar sobre parcerias. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha jornada como terapeuta, e depois a gente chega aí na parceria junto com a Neide, né? Então, a Neide, até quando a gente estava falando, hoje nós vamos contar para vocês, né, o que exatamente. E aí, para mim, eu vou falar como que foi a minha experiência como terapeuta, porque perguntaram para mim, né, se eu comecei a ganhar dinheiro com a terapia, trabalhando como terapeuta, já desde o começo, ou se demorou muito para eu começar a ganhar dinheiro. Então, na verdade, assim, pessoal, eu sou formada em comércio exterior, eu vim da área administrativa, trabalhava dentro de multinacionais, e aí me interessei pela área da terapia por um monte de motivos e comecei a fazer o curso. Só que quando eu quis realmente mudar de profissão, eu abandonei o meu trabalho para ficar só estudando. Para mim era tudo muito novo, falar sobre saúde, entender sobre o corpo humano. Para mim, eu estava, parece que aprendendo uma nova língua. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente não sabe nada, né? E aí, eu parei de trabalhar. Eu era casada na época e o meu ex-marido pagava para mim o curso para eu me especializar. Só que eu nunca gostei de depender de marido ou de ninguém.
Então eu me sentia muito mal com aquilo. Lembra, Neide, que eu falava para você? Preciso trabalhar, não, eu não aguento. Os outros pagando as contas para mim, não dá, não dá. E aí eu falava direto isso com a Neide, porque a gente estudava juntas no estudo da terapia. E aí eu falei assim, eu não aguento mais. Então, quando o professor liberou que a gente podia já atender os atendimentos, a primeira coisa que eu fiz, eu já comecei a ir nos salões de beleza e falar do meu trabalho. Eu tinha o mesmo medo que eu acho que todo mundo tem, Neide, que é o medo de você ir explicar sobre a técnica ou sobre o que você está fazendo para um profissional da área da saúde. Você pegar e fazer uma demonstração com o médico. E aí o médico pergunta para você como é que age, que ponto que você está pegando, o que aquilo tem a ver. Nossa, eu morria de medo, porque eu não sabia nada da área da saúde, da parte fisiológica. Eu acho que é um medo que todo mundo tem. Só que a minha vontade de ganhar dinheiro para eu pagar o meu curso sozinha era maior do que o meu medo. Então, eu tinha que atender. Eu tinha que ganhar, porque senão eu ia ficar até quando dependendo do meu ex-marido, no caso, né? Estava pagando o curso para mim. E aí eu comecei a atender um cliente ou outro, daí você vai perdendo medo, você vai praticando, e a prática é a mãe do aprendizado. Então eu fui perdendo meu medo quanto mais pessoa eu atendia demonstração e atendia em sessões, eu ia perdendo medo e ia ganhando confiança de cobrar. Porque aí a gente começa a ter confiança, né, Neide? Então, é verdade. Essa é a minha experiência. Então, vocês perguntam para mim assim, mas você ganhou dinheiro desde o começo? Sim, eu não estava nem formada ainda e eu já estava ganhando. Lógico que eu não ganhava o que eu ganho hoje. Eu ganhava muito pouquinho. Então, aí, para quem está começando, eu cobrava, na época que eu estava ainda estudando, eu cobrava R$30 uma sessão, 35. Aí, depois eu fui aumentando, fui ganhando confiança, fui aumentando para R$50 a sessão. Mas era um dinheirinho que entrava. Então, foi assim que eu comecei, Neide. E essa é a minha história, e dali para frente eu comecei a ganhar dinheiro como terapeuta. E não demorou muito, gente. Eu não estava nem formada no curso do emocional, eu estava formada no curso do físico, de reflexologia, quem conhece. Eu não estava nem formada ainda no curso do emocional, eu me lembro até hoje que quando eu estava fazendo o emocional, eu trouxe uma empresa para dentro da escola, comecei a montar parceria com a escola que eu estudava, que a maioria que conhece, que é o IOR, e depois, logo em seguida que eu montei essa parceria, eu já fui viajar para a Disney, isso com o meu trabalho como terapeuta. Então, assim, eu não demorei muito para eu começar a ver a cor do dinheiro com o meu trabalho, né? É verdade. Eu lembro, gente, eu e a Liz, nós fizemos o primeiro curso de terapia juntas. Foi até um curso rápido, acho que de 6 meses, não foi, Liz? Foi. Se eu não me engano, foi isso. E eu, diferente da Liz, eu trabalhava numa empresa privada na área da saúde. E aí, durante o curso, tanto físico como emocional, eu ainda trabalhava. Então, eu não fui tão rápido assim como a Liz, porque eu dividi o meu tempo. Na verdade, eu não trabalhava como reflexologista. Eu ficava só na empresa. Depois, eu decidi sair da empresa. E aí, sim, eu comecei a me dedicar. Só que eu não ganhei dinheiro tão rápido assim como a Liz. Eu ganhava dinheiro, não vou dizer que eu não ganhava. Eu tinha clientes, mas o que eu queria? Eu queria o mesmo patamar que eu tinha antes lá na empresa. O mesmo salário no mínimo. Para mim, isso era o aceitável. E eu não consegui esse valor. Foi até o que eu coloquei hoje no Stories. Aí eu fiquei triste, aí às vezes a gente conversava, né, Liz? Foi. E aí, um determinado momento, eu falei assim, não, peraí. Eu saí da empresa para ganhar pelo menos um salário semelhante. Já que eu não estou ganhando, eu vou voltar. Aí eu tive uma oportunidade muito boa de trabalho, voltei para a empresa, não a mesma, mas do mesmo ramo da área da saúde. Eu fiquei 2 meses, gente. E aí, quando eu voltei, eu comecei a sentir dor de cabeça, dor de estômago. Eu lembro que eu pegava a condução, Liz, aí na hora que eu entrava, assim, de tão insatisfeita, de tão infeliz, eu sentia, pronto, agora minha suprarrenal tá
bombando adrenalina. Eu ficava pensando nos processos, né? Que a gente estuda, né? Gente, eu tô igual aos meus clientes, o que eu tô fazendo? Eu lembro que eu fiquei 10 meses trabalhando por conta, como reflexologista. Não veio o dinheiro que eu queria. Voltei. Fiquei 2 meses, pedi as contas de novo. Segunda empresa que eu pedi as contas. E aí, quando eu pedi essas contas, eu falei assim, bom, agora é o seguinte, eu não vou brincar de ser terapeuta. O negócio vai dar certo. Não tenho outra opção, vai dar certo. E a primeira barreira que eu venci foi o medo de investir. Porque eu estava acostumada a investir nos cursos de técnicas. Mas daí eu comecei a investir em outras coisas. Que a Liz sabe, a Liz me ajudou nessa questão. Ela me apresentou o aparelho quântico. E a partir daí foi sucesso. Sucesso. Eu me dei muito bem trabalhando com as máquinas. E depois, gente, isso eu queria falar para vocês que estão conectados conosco. Nós temos aqui 24 pessoas conectadas. Sabe quando eu realmente senti que eu cresci? Quando eu perdi o medo de investir e quando eu parei de investir apenas em cursos que me davam técnicas. Porque chega um momento que a gente está cheio de técnica, não é, Liz? É verdade, muito, muito. A gente fazia um curso atrás do outro, era curso disso, curso daquilo. A gente nem conseguia praticar o tanto de curso que a gente fazia, né? Verdade. Exatamente. E aí eu fui estudar algo que eu não conhecia. Eu fui estudar empreendedorismo. Quer contar o resto da história, Liz? Foi, a gente fez um workshop juntas, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, escutando essa parte da história da Neide também. Tem um outro detalhe que eu li aqui nos comentários que uma pessoa falou assim, mesmo eu sabendo que dá resultado, e mesmo eu sabendo que eu faço bem a técnica, mesmo assim não consigo ganhar dinheiro, não consigo cobrar. Era o que acontecia comigo também. Eu não tinha tanta segurança de cobrar um valor maior. E eu ficava lá cobrando aqueles no máximo, já estava formada, já estava trabalhando tantos anos e eu estava lá cobrando R$80 a sessão, R$50 a sessão, 70, eu me doía pelos clientes, né, Neide? E aí a gente foi fazer um workshop juntas. Nesse workshop, eu descobri os meus bloqueios de empreendedora. Os meus bloqueios de dinheiro, os meus bloqueios para mim era incompatível eu ajudar as pessoas e eu crescer financeiramente com aquilo. E aí foi quando nós começamos juntas, né, Neide, falar muito sobre as dificuldades que nós tínhamos e que os nossos colegas terapeutas também tinham, só que uma coisa diferente que eu e a Neide tinha. A gente tinha vontade de viver bem da terapia, não é verdade, Neide? Sempre, sempre. Não faz sentido se não for assim. Para mim. Exatamente. Tipo, a Neide, eu me lembro quando ela falava para mim que ela teve uma história parecida com a minha, que eu também larguei o meu trabalho dentro das empresas, das multinacionais, o trabalho que eu era formada. Imagina, eu fiquei 4 anos, quase 5 anos estudando faculdade, eu larguei tudo aquilo para eu ajudar as pessoas. E como que eu poderia ajudar as pessoas se eu não ganhasse financeiramente? Porque ninguém vive de doação. Eu não sou filha de milionário, meu pai não assim berço de ouro, e eu não tinha um marido também ricaço, milionário que ficasse me sustentando. E eu não gosto disso. Então, quem me conhece sabe, eu gosto de batalhar pelo meu, e outra, a gente se realiza, né, Neide? Quando a gente trabalha e tem um retorno daquilo e a gente vê que aquilo está nos fazendo bem, né? Porque exatamente. É isso que eu acho que foi o que despertou em nós duas nesse workshop. A gente conseguiu identificar as nossas dificuldades como empreendedoras, né, Neide? Sim. E a gente falou, a gente vai viver muito bem de terapia. E foi quando nós começamos a falar do nosso projeto, né? Lá na hora vinha os insights e eu olhava para a Liz, ela olhava para mim e a gente falava, a gente precisa levar isso para os nossos colegas. Porque as escolas, eu sempre falo isso, elas ensinam muito bem a técnica. Porque essa é a proposta das escolas. Mas quando você sai da escola, como é que você aborda seu cliente? Como é que você trabalha com dinheiro?
Tem gente que não quer nem aceitar o dinheiro, o cliente está lá pagando. Não precisa. Ah, mas você tem certeza? Sabe? Então, isso a gente precisa. A Liz fala muito bem sobre isso, fazer amizade com o dinheiro, amizade com essas palavras de comércio, porque você acaba se tornando também um profissional liberal e um comerciante. Você precisa aprender a lidar com isso, senão o teu negócio não sobrevive. O profissional terapeuta, ele também tem um negócio. Por isso que ele precisa estar dentro da lei e cumprir as exigências da lei, porque é um negócio. E eu sempre tive isso muito claro na minha mente, gente. É como eu falei para vocês, eu deixei uma carreira numa empresa sólida, uma empresa boa, e não era para brincar de ser terapeuta. Não era para ganhar 500 no salário mínimo. Não era para isso que eu estava deixando. Então, isso sempre esteve muito claro na minha mente. E, às vezes, eu olhava para a Liz, eu vi um baita potencial, eu vi o quanto ela podia ajudar as pessoas e o quanto eu também podia ajudar. Só que sozinha eu não queria. Porque daí, é assim, gente, eu vou falar o que eu penso para vocês. Por que às vezes os empreendedores começam com sócios? Alguém sabe por quê? Se quiserem arriscar, escrevam aí nos comentários. Daqui a pouco eu vou ler um pouco os comentários, porque tem algumas perguntas ali. A gente já vai responder vocês, pessoal. Liz, você lê, né? Porque você sabe que eu sou às vezes eu sou atrapalhada. Alguém assistiu a live? Eu derrubei o celular? Semana passada a Neide me derrubou, ao vivo. Não mexe no celular, não. Deixa que eu leio, tá? Não, em detalhe, eu acabo ficando sem óculos, porque se eu ponho óculos, fica dando um contraste na lente. E aí eu tava assim, passando para ver. Daqui a pouco, quando eu vi, Liz caiu, derrubei o celular, gente. Mas tudo bem. Essas coisas acontecem. São os erros de gravação. Isso é bom para vocês verem que a gente é gente como vocês. Eu até coloquei lá nos stories, é de terapeuta para terapeuta que a gente está falando. Nós somos mentoras? Somos. Porque a gente vai compartilhar toda a nossa experiência, os erros e acertos, para diminuir o caminho de vocês. Para vocês não errarem tanto como nós. Porque lá atrás a gente não encontrou pessoas para nos orientarem. Eu e a Liz aprendemos na raça. Mas eu fiz uma pergunta, não sei se alguém respondeu aí. Neide, tem gente que respondeu assim. Então a pergunta da Neide foi, né? Vocês sabem por que a gente começa com sócio, né? Com parceiro? Então, tem uma que falou aqui para dividir as despesas, é um motivo, sim. Eu achei legal esse comentário aqui, para não sofrer sozinha. Isso é bom, hein? Quem falou? Deixa eu ver aqui. Para não sofrer sozinha foi a Cecília. Boa, Cecília. E outra aqui falou que é uma coisa bem interessante isso, Neide. A Cláudia Rodrigues, a Cláudia, linda. Ela falou assim, por ajudar nas visões diferentes. Também. Isso é uma coisa muito legal, gente. Porque o que eu sinto da Neide? A Neide me completa e eu completo a Neide. Não é isso, Neide? É o que eu estava falando hoje com a Claudinha. A gente tem um perfil diferente. Bem diferente. Vocês pensam que eu e a Neide, a gente é parecida? A gente é igual? Não, né, amiga? Mas tem uma coisa que para mim, a Neide foi muito especial, que ela veio, até porque eu acredito muito que a gente atrai as coisas para a gente aprender, mas ela veio em sintonia comigo numa questão que para mim é muito importante, é respeito. Respeito e união. A Neide sempre respeitou as minhas visões diferentes da dela, sempre me respeitou em todos os sentidos, porque a gente tem alguns pensamentos diferentes até com relação ao pessoal, né, amiga? Só que ela nunca me julgou ou me criticou ou me condenou. Ela sempre me respeitou. E assim eu com a visão dela. E tem uma outra coisa muito... Eu não sei se eu estou atropelando aí, Neide. Eu vou falar outra coisa depois. Só para não esquecer. Às vezes, no início, a gente começa com sócio porque nós temos insegurança. Porque é novo, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe se o caminho está certo.
Não é, Liz? Exatamente A gente não isso. para para pensar nisso. Dos dois lados. Mas porque dos dois lados. Então, vamos junto, porque daí, como alguém comentou, a gente sofre junto, a gente vibra junto e assim vai. E a gente se completa mesmo. Então, no início, a gente tem sócios no empreendedorismo por conta da insegurança. Depois você começa a caminhar sozinha. Essa quarentena, tanto eu como a Liz, a gente arrebentou trabalhando, né, amiga? Exatamente. Graças a Deus. Graças a Jeová, foi ótimo, né? E cada uma no recorte que trabalha melhor. Eu gosto muito do emocional, desenvolvi até um programa de autoestima. E a Liz fala com perfeição sobre produtos naturais. É o recorte dela, que ela melhor se desenvolve. É verdade. E conseguimos. Agora diz, o que você ia falar? Agora tem um comentário aqui, ó, Neide. Isso mesmo, importantíssimo essa união e essa parceria, mas tem gente que já fez, a Elo tá falando que ela já fez parceria e não foi boa a experiência, mas eu também, Elo. Eu já fiz parceria, eu já tive sócio e não foi boa a experiência também. E eu vim de uma família de comerciantes, então os meus pais são comerciantes, eles já tiveram sócios, meus tios. Então, na minha família, inclusive, tem terapeutas, minhas tias terapeutas. Então, eu já tinha um pouco da visão de sociedade, já tinha um pouco de experiência com relação a isso. Por isso que eu falei, a Neide, ela veio de encontro, e é isso que talvez vocês tenham que buscar. Pessoas que vocês percebam que porque você não quer ser julgado e você quer ser respeitado. Mas você também não pode julgar o outro e também precisa respeitar o outro. Então, é uma via de mão dupla, né? E tem uma pessoa aqui que fez um comentário também sobre pontualidade, tem que ter respeito e pontualidade. Então, eu vou falar uma coisa sobre pontualidade. Os sócios, eles também, o que acontece com os sócios e com os parceiros, né, Neide? Muitos, eles se sentem sempre que fazem mais. Você conversa com dois sócios e você conversa com um, ele fala, mas eu faço mais do que o outro. Aí você vai conversar com o outro ele também sente que ele faz mais do que o outro. O que acontece muito comigo com a Neide? Quando a Neide passou pelas dificuldades que ela teve financeira, eu impulsionei ela, eu indicava cliente. Às vezes eu deixava de ganhar porque eu fazia para ela ganhar, porque era uma necessidade dela naquele momento. E quando eu passava pelas minhas necessidades, ela trocava. Ela me mandava cliente, ela me mandava indicação, ela me mandava coisa para eu fazer, porque sempre nós duas, uma quer ver a outra bem, uma quer ver a outra crescer. E eu vou falar, a Neide, em muitas situações, ela trabalhou muito mais do que eu, gente. E não é verdade, Neide? Amiga, desativa os bastidores aí pro pessoal do meu rosto, estão pedindo aqui nos comentários, só um pouquinho, desativa os comentários. Desativar os comentários? Como é que eu faço isso? Você clica em comentar, acho que vai ter 3 pontinhos, se eu não me engano. Tá. Desativar. Por que desativar os comentários? Para o pessoal ver seu rosto? Só um pouquinho, depois a gente volta. Ok. Agora, deixa só para não esquecer, bastidores. O pessoal gosta disso, bastidores. Esses dias eu estava mandando terapeuta para a Liz e a Liz mandando para mim. Aí eu, amiga, você tá sem agenda, tá difícil para você, por isso que você tá mandando para mim, porque tá acontecendo isso comigo, eu não tô dando conta, eu tô mandando para você. E nós fazendo isso. E aí eu falei assim, gente, Liz, você tá fazendo a mesma coisa que eu, né, amiga? Eu não tô dando conta, tô te mandando e vice-versa. E aí, assim, gente, é bastidores. São os bastidores, é bem isso mesmo. E tem tanta coisa que acontece com a gente nos bastidores, né, amiga? E outra coisa, a gente não se ofende, né, Neide? Quando a gente fala. Então, já teve momentos que a Neide falou assim, e eu fico onde nessa história? Você tá montando isso e eu. Então, por exemplo, aí vocês verem que a gente sempre tá programando coisas para trazer para vocês, terapeutas, para ajudar vocês.
Só que às vezes tem coisas que vêm na minha cabeça de ideia para fazer e às vezes tem coisas que vêm na cabeça da Neide de ideia. Uma cumplicidade que a gente tem. A gente combina as agendas. Ney, veio uma ideia na minha cabeça, eu já pergunto para ela, Neide, qual que é a tua programação? Programação de live, de data de live, programação de conteúdo gratuito. O que você está planejando aí de oferecer? Quero ver se encaixa a ideia que eu acabei de ter. Então, a gente se entende nessa logística, né, Neide? E se precisar esperar, eu tive a ideia, eu vou montar conteúdo, eu vou montar algo. Se eu precisar esperar porque ela já tem a programação já, eu espero e vice-versa. Então, isso é uma coisa também, uma cumplicidade que faz toda a diferença, né, Neide? É verdade. E respondendo a pergunta de quem perguntou sobre parceria, como é que você sabe se uma parceria vai dar certo? Tem um estudo que eles estão fazendo lá na Universidade de Stanford, lá no Vale do Silício. Ali onde mora o Bill Gates, aquela turminha lá, tem os prédios do Google, Facebook. O estudo é o seguinte, eles estão unindo as pessoas lá nas faculdades por propósito. E não por curso universitário igual aqui no Brasil. Advogados, direito, medicina, lá eles unem por propósitos. E está sendo estudado isso. Então, por que eu e a Liz estamos juntas e damos certo? Por tudo isso que ela falou, mas principalmente porque o nosso propósito encaixa. Então, você vai procurar uma parceria, procure alguém que tenha união por propósito. Não só porque vai ganhar, porque, não sei, estou dando um exemplo, porque ele tem uma sala legal e eu quero trabalhar lá. Não, não é só por isso. Vocês têm que pensar igual, porque senão vai ter atrito. Esses estudos estão sendo feitos lá em Stanford, na Califórnia. Aliás, São Francisco. Então, gente, vamos pegar esse modelo aí dos americanos, porque a turma estuda. É verdade. Se unam por propósitos. Essa é a minha dica. Isso é verdade, isso é bem verdade. Posso abrir os comentários? Pode. Vamos ver se tem algumas perguntas aí. Respeito importante para parceria, sim. Estão falando aqui que a gente está, a Cleide, né, falou que a gente está no processo de profissão mais leve, a gente faz as coisas. Tem muita gente que fala assim para mim que eu pareço tão zen, né, Neide? Tão leve, tão leve, tão zen. Mas a gente se esforça bastante e a gente também tira os nossos momentos de descanso quando a gente está mais tensa, quando a gente está mais sobrecarregada, não é verdade, Neide? A Neide vive... Sim. Gente, a Neide vive viajando, hein? Você acha, ela quando ela tá assim, eu quero descansar, amiga, eu peguei uma pousadinha e vou descansar. Ai, que inveja. Eu fui, tem 2 semanas lá para Campos do Jordão só para ver se estava tudo fechado mesmo. E estava, viu? Estava tudo fechado. Ela foi só para ver se estava tudo fechado, que era verdade. Mas tudo bem, e aí ela a pousada era ótima. É verdade. Hoje eu não viajo tanto por causa do bebê. Então, quem me conhece sabe, né? Meu bebezinho hoje não deixa eu viajar tanto. Gente, ontem eu fui... essa leveza, eu acho que essa tranquilidade da Liz, e que eu também faço, é porque a gente se trata, a gente faz terapia também, né? Exato. Ontem, não sei quem acompanhou os stories, eu estava lá na Flutuar. Fui fazer flutuação na banheira, 500 quilos de sal de Epsom. Gente, voltei assim, chega a boca mole, assim, de tão relaxada. E a gente precisa tirar esses momentos, né, para o nosso cuidado pessoal. Isso é e verdade. emocional. Uma coisa que para mim fez grande diferença também no meu sucesso profissional. No meu Instagram lá, Liz Terapeuta, quem entra lá sabe, eu sempre estou postando que eu sou terapeuta realizada, é o meu lema, né? Sou terapeuta realizada, e eu me sinto realizada mesmo. Mas para mim o que me fez total diferença dessa realização é quando eu comecei a pagar para eu receber tratamento. Isso para mim fez muita diferença.
porque eu sentia tanto prazer em pagar R$ 150 uma sessão, R$ 180, e eu não ficava naquela, ai, vai faltar no meu bolso, vai faltar, ai, eu não tô podendo. Eu não ficava nessa, porque toda vez que eu soltava pensando assim, é como se o meu cliente estivesse pagando para mim. Então, e aí, nunca me faltou cliente para eu poder fazer os meus tratamentos para mim. Foi aonde eu acho que fez uma grande diferença na minha vida. Era talvez um bloqueio que eu tinha, e talvez seja um bloqueio aí que algum de vocês podem ter. Se vocês não pagarem para vocês receberem o tratamento, é o que a gente já falou isso em curso, né, Neide? Como é que vocês querem que o teu cliente pague com vontade o valor que vocês cobram? Então, para mim, isso fez total diferença. Eu pago R$ 150 numa massagem, R$ 180. A Neide aí pagou cento e pouco aí nesse flutuar, né? Não sei, foi R$ 200, amiga? É. Então, é Gente, isso. deixa eu dar um beijinho aqui. Eu tô vendo quem entrou na live. Mandar um beijo aqui para Cláudia. Hoje a Cláudia estava comigo. Para Thaís, Linguagens que Conectam. Oi, Elô. Oi, Cleidimara. Raquel, ai, que saudade de vocês. Denise, Vera Almeida, Patrícia. Muito show ver o pessoal aqui. Pode continuar. Ô, Neide, o Rafael está perguntando aqui, ó, nos deem dicas de como começar um negócio. Primeiro lugar, você tem, igual eu e a Neide, a gente participou lá daquele workshop e a gente já começou a alinhar as nossas ideias, o que eu pensava, o que ela pensava. Puxa, e se eu fizer isso? E se a gente fizer isso juntas? E se você fizer isso? A gente começou a alinhar, né? Assim, a falar, a verbalizar o que a gente estava pensando. E aí é quando começa a criação, né? O processo criativo, de criação, de você criar o seu próprio negócio, né? E Rafael, diga aí para nós o que você faz. Eu ia perguntar para você qual que é a sua paixão. O que você gosta de fazer? Porque se você começa o negócio só por começar, porque tem dinheiro para investir, porque quer ganhar dinheiro, as pesquisas dizem, o Sebrae diz, que a probabilidade de você falir é muito maior em até 2 anos. No Brasil, as micro, pequenas empresas, elas fecham em 2 anos. Mas quando você inicia pela paixão, que você descobre realmente seu talento, você persiste até dar certo. Como eu falei, eu decidi, eu não vou brincar de ser terapeuta. Eu vou fazer esse negócio dar certo, porque é o que eu quero. Eu mudei minha vida para isso e vai dar certo. É a minha paixão, eu descobri. Como é que eu descobri, gente? Eu sou aquela pessoa muito racional. Quem me conhece sabe disso, mas eu também sou muito emocional. Eu fui aprendendo a mostrar as minhas emoções. Eu sempre fui muito durona. E aí, no decorrer desse processo, primeiro, me tornei cliente. Depois que eu me tornei terapeuta. E no decorrer desse processo, eu fui descobrindo que eu dava para isso. As pessoas me diziam, as pessoas falavam assim para mim, puxa, mas você fala, o que você fala fez tanto sentido para mim. Aí vinham pessoas que queriam só conversar comigo e saber o que eu tinha para falar para elas. Aí eu fui percebendo, vai ver que tem alguma coisa aí. Eu fui percebendo o meu talento. Aí eu vou provocar vocês, terapeutas. Vocês já conhecem o talento de vocês? Sabe qual é o melhor recorte de vocês? E não adianta você me falar, mas eu sou tímida, eu não sou como a Liz ou como a Neide. Porque eu sou tímida. Não é, Liz? É verdade. Eu não sou. Quem me conhece sabe que eu não sou. A Liz não é. Mas assim, quando a gente deu o nosso primeiro curso presencial, é uma coisa que eu sofro. Se eu estiver lá, se estiver conversando comigo, você não vai perceber. Mas não é uma coisa assim tão fácil para mim. Ter que falar no grupo, eu não tenho medo de falar em público, mas tira muita energia minha. Então, para mim, um vídeo é muito mais fácil. Mas a gente desenvolve, a gente vai fazendo. Por quê? Porque é o propósito, é a paixão. Eu quero estar aqui com vocês, ajudando vocês, porque eu sofri quando eu não tinha ninguém para me ajudar. Quem me apoiava era a Liz, e vice-versa.
Exatamente. E eu tenho mais facilidade no tete a tete, no público, né, de dar os cursos presenciais, do que a habilidade aí na câmera. Na câmera não era o meu forte, mas a Neide me ajudou porque eu tive que superar isso, gente. Tive que Uhum. superar. Desse novo normal. Tô lendo aqui os comentários agora. Liz, realmente o que você está falando é verdade. A gente sai da terapia com um enorme prazer. É verdade, quando a gente, né, recebe a terapia, nossa, é um prazer imenso. A gente tem Gente, a Silvia, underline 1961, é a Silvia que fez curso com a gente, físico. Se for, dá um oi. Faz tanto tempo que eu não vejo a Silvia. Eu acho que é a Silvia, sim, que fez o curso físico com a gente, né, Silvia? Você que me achou lá no Facebook semana passada, não foi? Diz um oi aí pra gente. Em Jacareí, se eu não me engano, ela era. Um beijo, viu, Silvia, se você. Ô, Neide, uma coisa que comentaram ali várias vezes, agora não, eu estou tentando achar o comentário para ver quem que foi que falou, mas até eu achar, falaram sobre esse problema de cobrar. Isso é tema de uma outra live, né, não, amiga? É tema de uma outra live, hein, gente? Porque isso aqui é o que a gente falou aí desses bloqueios que a gente tem como empreendedor. E tem um outro tema de live que eu tenho vontade de fazer. Tem muito terapeuta que fica falando assim para mim: eu não sou vendedor, eu não gosto de parecer um vendedor, eu não gosto de vender as coisas. Tá, em primeiro lugar, uma coisa que eu vou falar agora sobre os produtos naturais. Quando eu estava fazendo o curso lá do emocional, uma tia minha em Curitiba falava assim para mim, eu vivia ligando para ela, porque a gente antigamente não tinha o WhatsApp aí dos professores, que a gente podia ficar perguntando para os professores. Não tinha grupo. Não tinha grupo no WhatsApp, então você... Ai, tá bom, senão a gente vai pela nossa idade, amiga. Mas não faz tanto tempo assim, né? Não faz. Mas a gente não tinha esse suporte, e aí quando eu precisava, eu pegava um caso, eu atendi uma pessoa com esofagite, eu pedia socorro para uma tia minha que era terapeuta, tia Maura, e aí eu perguntava assim para ela que pontos que eu pego para tratar a esofagite. Aí de tanto eu fazer pergunta para ela, ela falou assim para mim um dia: Liz, você tem que vir aqui para Curitiba e fazer um curso de florais com o Dr. Rafael Navarrete, porque você vai perceber como agrega nos seus atendimentos. A reflexologia, ela faz muita coisa, só que tem alguns casos que você faz 4, 5 sessões e não está vendo melhora, porque precisa equilibrar a parte emocional com o floral, precisa equilibrar a parte do sistema dos troncos. E aí, de tanto ela insistir, eu fui lá para Curitiba, fiz um curso bem comprido, longo, lá me formei, me especializei, e foi quando eu comecei a trazer para São Paulo e trouxe para dentro do Instituto o curso. Ali eu vi que realmente eu deixava de ajudar muita gente porque eu não tinha mais coisas para oferecer para o meu cliente, eu oferecia só a reflexologia. E, gente, tem casos que funciona só a reflexologia, mas tem casos que a pessoa precisa de um suporte, de um produto natural, de um suplemento, precisa. Então, para mim, fez toda a diferença quando eu abri a minha mente. Aí, quando eu entendi que eu podia ajudar muito mais as pessoas agregando a venda do produto natural, não era a minha intenção maior, não era ganhar dinheiro com produto natural. E quem me conhece sabe, até porque os produtos naturais você tem um lucro pequeno. A gente ganha mais nas sessões da terapia. Os produtos naturais a gente tem lucro, mas não é aquele lucro que vai me sustentar o mês inteiro. Eu vou agregar duas coisas: qualidade para o meu cliente, resultado para o meu cliente, e eu tenho um pouco de lucro a mais. Então, para mim, ali eu tirei aquela visão de eu não queria parecer uma terapeuta vendedora. Eu estava trazendo benefício para o meu cliente.
Então, aí é onde eu entro, né, Neide, que eu sempre falo, se você não quer parecer um vendedor, como é que você vai vender as suas sessões de terapia? Como é que você vai ajudar as pessoas? É verdade. Olha, a gente pode fazer em um outro momento uma live só falando sobre o medo de cobrar. Eu fiz em maio, se eu não me engano, uma live sobre isso, só que eu fiz pelo Zoom, porque daí eu consigo chamar um de vocês, entender aí as principais dificuldades e tratar. O medo de cobrar, gente, tem muito a ver com autoestima, com coisas, com crenças limitantes lá do passado, com bloqueios. Eu mesma tive que superar muitos bloqueios com relação ao medo de cobrar. Tem a ver com a sua escassez. E aí você acha que o outro também tem escassez. Mas é sempre a gente que tem que mudar primeiro. A gente está com um cronograma aí de várias lives para vocês. Eu ainda vou agendar, mas eu vou trazer um profissional para falar sobre detox iônico. Você tem algum cronograma que a gente ainda não falou? Vamos ajustar as agendas. Ao vivo! Bastidores. Depois eu te falo, mas não pode fazer. Amiga, não deu tempo de eu te contar, já vou falar aqui pro pessoal. Estou pensando aí, conversando com a doutora Silvia, para falar sobre esse medo que as pessoas estão de voltar para a realidade, do novo normal. A qual doutora Silvia? Malamudi? Ai, que legal! Ótimo! Topíssimo, gente. Podem seguir ela. Ela fala muito sobre relacionamentos abusivos, sobre mães narcisistas. E eu quero trazer ela para o mundo dos terapeutas e para falar sobre esse medo. Eu tenho atendido muitos clientes que estão com medo de voltar à vida normal, estão com medo de ir no mercado, porque a pandemia não está melhorando, né? A verdade é essa. Está só aumentando, está piorando. E as pessoas estão parando a vida. Só que não dá, né? Eu sei que nós não somos os profissionais que estão na linha de frente ali no hospital, mas o mundo precisa dos terapeutas, então não dá para a gente parar. Essa semana eu retornei os meus atendimentos, a Liz nunca parou no presencial, né? Nunca parei. Eu parei e essa semana, se bem que eu parei, gente, porque eu não estava dando conta mesmo, eu estava só no online já há algum tempo. Antes da pandemia eu já fazia o online, e depois da pandemia aumentou, então nem senti falta do presencial. Mas voltei, que eu trabalho com os aparelhos quânticos. Eu comprei aquela máscara de proteção de plástico. Não é confortável, mas assim, oferece mais segurança, tanto para mim como para o meu cliente. Então, eu ponho uma máscara de pano e aquela por cima. Dá para a gente trabalhar assim, tá? Uma sugestão para vocês. Eu, inclusive, atendo uma cliente assim, porque eu atendo ela na casa dela, é uma senhora, ela não sai por nada, ela me chamou na quarentena para eu atender ela, eu chego lá, eles me dão aqueles protetor de pé, me dão a máscara deles, que já é uma exclusiva minha, que fica guardada lá dentro da casa deles, porque eles não querem nem que eu saia com a máscara. E eles me dão esse visor aí, né? Então, um visor, eu não sei o nome daquilo. Atendo ela e eu levo o meu jaleco, né? Eu levo o meu jaleco. Eu tenho 3 jalecos. Então, o que eu faço? Se eu vou atender 2 clientes no mesmo dia, um jaleco eu entro com um cliente, aí o cliente saiu, eu tiro aquele jaleco e coloco outro jaleco para atender o outro cliente. Né? Presencial eu não atendo também muita, assim, igual antes, né? Antes que a gente atendia 5, 6 clientes no mesmo dia. Eu não faço mais isso presencial por conta aí da pandemia. Me protejo meus clientes, então tem todo um cuidado especial. A Denise está dizendo aqui que não está trabalhando online porque na cidade dela está tudo fechado. Mas a Denise está trabalhando online, está trabalhando com FT, que eu estou sabendo, hein? Isso. Então, são várias técnicas que dá para você trabalhar online, o FT e também os produtos naturais, não é mesmo, Liz? Não, com os produtos. A Denise está trabalhando. Se for a mesma Denise que eu estou pensando, é minha aluna de produtos naturais. E ela está trabalhando sim com os produtos. Olha, tem um outro comentário aqui, ó. Eu tinha a Cleide Mara. Eu tinha dó de pagar terapia para mim, por causa do preço.
mas só cresci como terapeuta, fazendo terapia com um bom terapeuta e aumentou o meu número de clientes. É isso que acontece. É isso mesmo. Muito bem. Que mais que de comentário aqui? A Arlete colocou aqui que não tem como atender online. Por que, Arlete? Qual é a sua técnica que você trabalha? Vamos ver se a Arlete responde. A Denise, tudo bem, querida? A Denise falou, os produtos naturais estão me ajudando muito. E é verdade, eu estou ajudando vocês ensinando os produtos naturais porque é uma ferramenta que está ajudando muita gente online. Tem muita gente aí precisando tomar produto para ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, e eu já vou fazer um anúncio aqui, amiga, enquanto a Arlete não responde aqui. Já vou anunciar aí. Meu tempo tá acabando. Quem não participou ainda, o terapeuta que não participou da minha consultoria de produtos naturais, dia 15 de julho, é minha última consultoria no grupo no WhatsApp, que vocês têm acesso direto comigo. Depois vocês vão ficar com a consultoria, mas numa plataforma, sem acesso comigo diretamente. Então, se quiser, se você não participou, você quer participar? Quem me conhece sabe. Pode parcelar 10 vezes. Aqui é Casas Bahia, gente. Não tem problema, não. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Então, é só me procurar. Não fala que o motivo é porque não tem dinheiro. É só me procurar que você vai fazer a consultoria. Só que dia 15 de julho é minha última consultoria bem próxima de mim, que fica conectada comigo no WhatsApp. E vou falar, eu não vou mais fazer essa consultoria diretamente comigo, conectada no WhatsApp, porque não estou dando conta. É isso aí. Então, se você quiser aproveitar, vamos ver aí mais comentários, Neide. Eu estou atendendo presencial ainda, está muito corrido para mim, mas estou me ajeitando. A Cléria também é minha aluna lá dos produtos naturais e está mandando bem, hein, Cléria? Olha, respondendo a Arlete, ela falou que trabalha com reflexologia, barra de axis e acupuntura, se eu não me engano. Arlete, é o seguinte, ó, quando iniciou a pandemia, o povo enlouqueceu, né? E aí os terapeutas surtaram porque não sabia mais como trabalhar. Porque acupuntura, reflexologia são coisas de toque. Eu parei uma semana só para pensar na maioria das pessoas que tinham me procurado a minha Liz, estavam preocupados com essa questão da pandemia. E eu montei uma mentoria exclusivamente para esses terapeutas. Você lembra, amiga? A gente fez a mentoria e até na semana que eu lancei a mentoria, eu acho que eu tive umas 3 ou 4 inscrições. Até comentei com a Liz, né, que eu fiquei triste, Liz, porque eu fiquei uma semana pensando em cada pessoa que me procurou, que contou as suas dificuldades, e quando eu lancei, ninguém quis. Assim, umas 3 ou 4 pessoas, lembra, Liz? Que é o que acontece direto, né? Aí eu falei assim, gente, vocês querem trabalhar e a gente dá uma mentoria e fica todo mundo no vitimismo? Como assim? Vítima não tem sucesso, gente. Vítima não tem vitória. Exatamente. Vamos trabalhar. E aí, de repente, deu certo. Eu sei que eu fiz 2 turmas e agora essa mentoria está online. Subi para a plataforma porque eu também não tive mais agenda para poder marcar a consultoria com vocês. E os terapeutas que fizeram essa mentoria estão trabalhando online, ainda com essas técnicas, Arlete. Porque eu ensinei uma estratégia de captação de clientes e de retorno imediato. Em uma semana você tem retorno. Tem terapeuta aí tirando R$3.000 por semana com essa técnica que eu ensino. É uma técnica rápida de estratégia de captação de clientes. E isso eu falo para vocês que dá certo, porque é uma metodologia comprovada que eu mesmo já testei várias vezes, assim como a Liz também. Exatamente. Então dá para trabalhar assim online, viu? Mesmo com essas técnicas. Exatamente. Porque a gente faz as técnicas, o estudo da técnica, a gente não aprende só a pegar no pé, né? Então, quem faz aí os cursos de reflexoterapia, barra de axis, vocês aprendem a parte energética, emocional, a conversar com a pessoa, instruir, ajudar a pessoa emocionalmente, né? Então, isso faz toda a diferença. Lá no Facebook,
Tem um comentário da Eunice falando: eu não tenho dó de investir na minha saúde. Por isso que a Eunice também, eu conheço ela e eu sei que ela respondeu um questionário meu aí esses dias, e ela falou que ela é realizada na profissão dela. Então, muito legal, viu, Eunice? Obrigada pelo seu comentário aqui no Facebook. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Vamos ver aí os comentários, deixa eu ativar de novo. Mais alguma pergunta vocês têm aí sobre parceria? Eu estou atendendo presencial. Sim, a Clélia eu já li aqui. Amei meus resultados. Olha, eu estava achando que ia ter uma pergunta capciosa para nós, hein? Tem poucos minutos, amiga. Qual pergunta? Não, eu achei que alguém ia fazer uma pergunta aí capciosa, aproveitando que estava nós duas aqui. Gente, raro aproveitem, é raro. É raro, foi semana passada e essa semana que a gente abriu aí um espaçozinho, né? Não, e a semana passada foi super de improviso, viu? A Neide não queria. Imagina, eu estava lá na casa dela, eu tinha que fazer uma live e ela não queria aparecer na câmera comigo. Eu falei, como assim, amiga? Bota aí uma roupa e bora lá, maqueia aí, vamos fazer a live. E deu tudo certo, né? Foi bem legal. Inclusive, pessoal, eu vou fazer mais uma live aí, eu não sei se essa semana ou na outra, atendendo mais uma pessoa ao vivo. Por quê? Olha o que eu percebi. Eu atendi a Kátia ao vivo na semana passada. Neide, eu acho que eu nem comentei com você. E depois eu recebi um monte de mensagem no meu WhatsApp falando: Liz, eu tenho uma pessoa, um terapeuta falando com um problema bem parecido igual o da Kátia. Aí outra pessoa me procurou, eu me identifiquei muito com a Kátia. Então, é uma forma que eu estou fazendo de ajudar vocês, inclusive passando dicas alimentares aí para vocês. Então, vou fazer live mais de atendimento ao vivo, tá, pessoal? Fiquem atentos aí. E todas essas lives estão lá no nosso canal, no Mundo dos Terapeutas, e vocês conseguem assistir lá. Isso, lá no YouTube. Da semana passada da Kátia. Inclusive, gente, ó, tem 21 pessoas aqui com a gente agora. Se vocês não se inscreveram lá no nosso canal do YouTube, acessem lá, gente. Acesse o canal do YouTube, Mundo dos Terapeutas. A gente vai colocar bastante coisa ainda mais no YouTube, mas lá tem alguns trechos de curso que a gente está falando aí, viu? Dura ex-Antônia. Tem trecho de curso lá sobre medo de cobrar. Ela está falando que o meu caso é medo de cobrar. É a Tonia. E aproveitem, vocês conhecem um terapeuta que a conversa de hoje vai ajudar esse bate-papo? Olha aí essa flechinha, esse aviãozinho, e manda para o terapeuta amigo. Vamos fazer aí esse compartilhamento de informações do bem. Amiga, nós temos 1 minuto. Vamos dar tchau para o pessoal? Tem alguma mensagem? Não, é só uma mensagem, gente, vamos voltar com cuidado, com critério, mas não vamos ter medo de voltar para esse novo normal. Um beijo para vocês, viu? E se quiserem, podem me procurar lá no direct, eu e a Liz, que a gente está disponível para vocês. Isso aí, gente. Obrigada a presença de todos vocês. Compartilhem a live para vocês ajudarem outros terapeutas e procurem sim a força de vocês em um outro colega terapeuta, mas com o mesmo propósito. Isso faz toda a diferença, a Neide falou, e é verdade. Vocês vão conseguir se respeitar e um querendo ver o crescimento do outro, né, Neide? A gente tem que querer ver o crescimento do outro. Porque quando a gente tem essa intenção, tem o mesmo propósito, tem tudo para dar certo. É verdade. Um beijo, amiga. Beijo. Até mais, viu? Boa noite para todos. Beijos. Tchau, tchau. Beijo aqui para o pessoal do Facebook também. Um beijo,